O assunto é o seguinte: a cerimônia de assinatura dos acordos que normalizam as relações entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, é a aposta de muitas frentes e especialistas do assunto para pacificar o conflito israelo-palestino. Os defensores da medida, tida como marco histórico, alegam que esta é uma oportunidade para se fazer avançar o processo de paz na região. Nos termos, Israel vai conter a anexação de territórios palestinos. Em troca, os outros países vão normalizar as relações com Israel. Na opinião do especialista em Israel e Oriente Médio, diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil, André Leist, o movimento de convergência 25 anos depois do último acordo desse tipo pode ser considerado histórico porque situações deste tipo são raras. Ele também lembra que o contexto hoje é diferente de outras décadas. Bom, primeiramente, todos os acordos de paz que Israel firmou com o mundo árabe e islâmico são acordos históricos porque eles são raros, infelizmente. Segundo, porque eles não são fáceis de serem costurados. Os países árabes fazem parte de uma série de organizações do mundo árabe ou do mundo islâmico que já declararam no passado a não normalização com Israel sem nenhuma condição. Como aconteceu em 1967, a reunião da Liga Árabe no Khartoum, capital do Sudão, que estabelecia que os árabes não fariam a paz com Israel, não reconheceriam Israel e não negociariam com Israel, ou seja, independentemente de qual seria a oferta israelense para criar a paz. Porque naquela época o conflito era existencial, né? Existia uma negação do direito a o Israel existir em qualquer lugar da região. Então não era uma questão territorial, era uma questão existencial. Só que a guerra árabe-israelense ela foi perdendo força porque o mundo árabe tentou fazer uma guerra com Israel, né? No começo da existência de Israel, na Guerra da Independência em 48, Israel sobreviveu, então essa guerra foi vencida por Israel. Em 56, com o Egito, teve uma guerra pelo controle do Canal de Suez, foi uma guerra pontual entre Israel e Egito, mas as três guerras mais importantes do mundo árabe contra Israel foi em 48, em 1967 e em 1973, na Guerra de Yom Kippur. Depois que Israel venceu essas três guerras, ou seja, digo venceu porque significa que Israel não foi destruída e ela conseguiu manter controle sobre o seu território, inclusive em 67 conquistou ainda mais territórios, que depois foram devolvidos ao Egito, essas guerras foram vencidas por Israel. Então os árabes entenderam que não tem como conseguir concessões de Israel através do poder militar, e sim através de negociações. Foi assim que o Egito recebeu o Sinai, a Península do Sinai, de volta. A questão aqui ela é mais em relação à importância desses países. Os Emirados Árabes são um país muito importante, uma grande e avançada e moderna economia no Oriente Médio, perto do que existe no Afeganistão, no Iraque, na Jordânia, na Síria, no Líbano e no Egito. Não é um país pobre como esses países são, infelizmente. É um país que tem aí uma diversidade econômica muito importante também. Israel é um país muito forte também, um país aliado do Ocidente, um país ocidentalizado. Existem muitos jovens nos países árabes que estão cansados da narrativa de conflito e querem trabalhar, querem criar empresas, querem criar novas fontes energéticas, o que significa aí uma troca por petróleo, uma troca do gás que esses países utilizam para serem ricos, né? Porque são países que suas economias são baseadas nesse comércio. Então, todos esses fatores, mais a ameaça do Irã, mais a retirada dos Estados Unidos de algumas regiões do Oriente Médio, fazem com que esses acordos sejam muito importantes e por isso, e portanto, históricos, né? Ainda assim, há muitos desafios pela frente. Um deles é o programa nuclear iraniano, que coloca o país persa como um dos principais atores regionais. Nesse caso, André Leist relembra outros detalhes que colocam a questão como ponto-chave para a complexa relação e busca pela paz no Oriente Médio. O programa nuclear iraniano é um perigo não só para Israel, como para todos os países da região, né? Lembrando que o Irã é um país persa, não é um país árabe. Então existem muitos problemas culturais e em relação também a domínio entre o Irã e o mundo árabe. Além disso, o Irã é xiita, e os xiitas, como minoria no mundo muçulmano, foram perseguidos por centenas de anos
pelos sunitas, e hoje em dia os iranianos se veem como um país que poderia dominar o mundo muçulmano, ser um dos líderes do mundo muçulmano. Com certeza, o programa nuclear iraniano é uma das questões que fez com que os países sunitas moderados, entre aspas, ficassem com políticas próximas ao Ocidente, os Estados Unidos e Israel. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos na região, é o maior aliado dos Estados Unidos na região, um dos maiores do mundo. A relação Estados Unidos e Israel é muito importante. E, portanto, se aproximar de Israel para um país africano, um país do mundo árabe, se aproximar de Israel significa se aproximar dos Estados Unidos. Os Emirados Árabes já são um aliado muito forte dos Estados Unidos na região, e isso faz com que seja um caminho muito mais natural para que as coisas aconteçam, né? Se os Emirados Árabes são tão amigos assim dos Estados Unidos e aliados dos Estados Unidos frente à Rússia e ao Irã no Oriente Médio, significa que eles têm mais em comum do que não em comum com Israel. E, portanto, é muito mais fácil chegar nesses tipos de acordo econômicos e diplomáticos. Em relação aos palestinos, o conflito palestino está estagnado, né? Ele está estagnado por uma série de motivos que vem também ao fato de os palestinos terem territórios que são dominados por duas facções distintas e rivais. Uma delas reconhece o direito de Israel a existir e a outra não, joga foguetes em territórios, em cidades israelenses, como o Hamas em Gaza, e é muito difícil chegar numa resolução de paz sem que os palestinos e os israelenses entendam que os dois vão precisar ceder. Só que os israelenses já ofereceram aos palestinos algumas opções de criar um Estado palestino na Cisjordânia, em Gaza, com controle em bairros árabes de Jerusalém Oriental. Porém, existem algumas questões mais específicas que não foi chegado a uma resolução, ou seja, não há uma concordância entre as partes. E as resoluções, e normalmente, quando essas conversas elas falham, existem ondas de violências, insatisfações. A política ela é difícil também, né? Às vezes o acordo é possível tecnicamente, mas não é implementável politicamente falando. O plano de paz do Trump foi apresentado em janeiro, ele não foi aceito pelos palestinos, porém os palestinos não deram uma contraproposta, e o presidente americano provavelmente viu uma oportunidade em, paralelamente, começar a estabelecer relações diplomáticas entre Israel e alguns países árabes que vão ajudar depois influenciar as partes, tanto israelenses como palestinos, a resolver as suas questões. Então, às vezes falavam que no passado, alguns cientistas políticos, professores, de que o conflito palestino-israelense ele precisava ser resolvido para depois, então, Israel estabelecer relações diplomáticas com todos os países árabes. Na verdade, o que está se provando é que o contrário pode ser verdade. Um assunto complexo, um assunto complicado, mas que merece a atenção da gente aqui também. Nós trouxemos, como dito aqui, alguns dias atrás esse acordo foi assinado, no dia 15, se eu não me engano. A repercussão continua, né? Há muitos atores envolvidos e a gente espera que, né? Acho que não custa a gente esperar uma solução para essa situação, que apesar de distante da gente, influencia muito na vida de todos nós.